Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu e a Rebetzi, a Shira, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Purim. Estamos nos aproximando da festa, mas é importante nós nos lembrarmos o que ela significa e como nós vamos celebrar essa festa, não é verdade, Rebetzi? Shalom a todos. Verdade, Rabino, uma festa muito profética. E parece que é só uma história, né? Que todo mundo conhece, da rainha Esther. E é muito falada, mas ela é muito profética para os dias atuais, não é, Rabino? É verdade, Rebetzi. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre Purim. E hoje eu queria mexer um pouquinho numa questão que é basicamente o centro de Purim, que é a hipocrisia. E para falar de hipocrisia, essa palavra nos remete à máscara, sabe? A máscara. E máscara nos remete a carnaval. Eu estou aqui com o nosso livro, ó, Festas Pagãs da Igreja, ó que belezinha. Eu vou dar uma olhadinha aqui um pouquinho no que diz respeito ao carnaval, porque o carnaval também tem a celebração dele que leva máscara, né? Então, aqui eu vou só encontrar para você o lugar onde a gente fala sobre essa questão, porque essa festa ela foi inspirada num deus chamado Baco e Pan, que eles celebravam, naquela época em Roma, se celebravam os Saturnais, que eram festas onde o pessoal tinha um cortejo de carros desfilando e tal, com o pessoal pulando e cantando, e tinha também os Lupercais, que eram ligados à fecundidade. E os sacerdotes de Pan, que eram os Lupercos, eles saíam pelados, banhados em sangue, e perseguiam os transeuntes, entendeu? E isso eles faziam como se fosse uma celebração e mascarados. Ou seja, esconder a própria identidade era algo básico no carnaval naquela época. E a gente sabe que na Idade Média, né, o carnaval era assim, até hoje na Itália. O carnaval, ele é assim, ele é fora da nossa época, mas ele é com aquele pessoal que tem aqueles vestidos bonitos, né? Os vestidos são até chiques, né, Rebete? E aquelas máscaras, tudo, e todo mundo se esconde. A sua personalidade verdadeira não é revelada. E a conexão que tem esses dois eventos, né, que estão acontecendo um próximo do outro, fala pra gente sobre essa questão da hipocrisia, ou seja, eu sou uma coisa, mas a minha aparência é de outra. Quer ver uma coisa? Nós temos no enredo de Purim um camarada chamado Ramã. Ramã, ele é um símbolo do mal tentando destruir Israel. E Ramã vai fazer um negócio assim que é horrível. E por quê? Porque Ramã, ele era o segundo depois do rei, então ele era o vice-rei, né? E todo mundo tinha que se curvar para ele, tinha que dizer, seu Ramã, como é que tá? Tá tudo bem, né? Então todo mundo tinha que vestir uma máscara, ser hipócrita, para agradar Ramã. E Ramã mesmo assumia esse papel. Então, como Mordecai passava diante dele e não se curvava, por quê? Porque um judeu não pode se curvar diante de um homem, só diante do Eterno, né, Rebete? Com certeza. E lindo, né, que Mordecai manteve o padrão dele, independente de estar no cativeiro, né? Ele sabia a quem ele servia, né? E era de todo o coração, né, Rabino? Porque ele ali, se fosse olhar, ele estava correndo risco, né, de morrer, mas ele não se curvou, ele não se dobrou ao sistema, né? É verdade, Rebete. Inclusive, isso que você falou é interessante porque está no texto, né? Uma das reações de Haman é que ele fica com tanto ódio de Mordecai que ele quer matar não só Mordecai, mas todos os judeus. Sim. Ou seja, isso que você acabou de dizer foi a reação do hipócrita. Então, o hipócrita, ele não aceita
que o outro esteja melhor do que ele, ou que o outro não se curve àquilo que ele acha que está correto. Por quê? Porque ele está usando uma máscara. Ele é, naquele lugar, ele é aquele camarada que tem que ser bajulado e tal, 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 tal. Mas dentro de casa ele é outra coisa. Agora, olha só que interessante. Ramã foi até o rei Assuero e disse assim para ele, então isso está em Ester 3:8. E Ramã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-los ficar. Veja só a sutileza desse homem. E isso também é uma característica da hipocrisia. O hipócrita, ele tem uma outra característica que é interessantíssima. Ele fala mansa, tranquilo, mas ele está apunhalando a outra pessoa pelas costas. O punhal está entrando. De coração duplo, né? E na frente é uma coisa, mas por trás é outra. E o hipócrita, essa palavra, né, Rabino, até fala sobre isso, né? São duas caras, né? Sim, duas caras. Duas caras. Interessante isso, que você vê que ele chega para o rei Assuero e ele fala assim, existe espalhado entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. E esse povo, ele é diferente de todos os demais, porque eles têm uma lei que é diferente, eles não obedecem à sua lei. Olha, gente, que coisa mentirosa. E por que ele fez isso? A intenção dele era matar os judeus. Sabe o que o hipócrita quer? Ele quer se sustentar na posição dele. E o que ele faz? Ele tem que derrubar alguém que está acima dele. E aí, a gente vai ter um paralelo muito interessante, porque Yeshua, quando falava com um determinado grupo de fariseus, ele sempre vinha direto ao ponto. Uma característica de Yeshua é que ele chamou os fariseus de hipócritas. Porque os fariseus, eles aparentavam ser pessoas muito religiosas, muito isso, muito aquilo, só que Yeshua conhecia o íntimo deles, que eles não eram nada daquilo, que eles tinham interesses por trás daquela postura. Então, o que a festa de Purim faz? Ela revela a hipocrisia. Eu e a Rebetsin participamos dessa festa há mais de 30 anos, né, Rebetsin? Sim, com certeza. E há mais de 30 anos nós temos visto a cada ano máscaras caindo. Sendo o nosso inimigo sendo desmascarado, né? E vai começando assim o levante em Hanukkah, né? É verdade. Começa o levante, começa aquela coisa chata, desagradável, e a gente começa a orar, né, Rabino? Senhor, joga luz, tira as máscaras, né? A gente já começa a orar. Senhor, revela o inimigo. E ele não aguenta ficar até Purim, né? É verdade. Antes de chegar à festa, ele já se revela e já se mostra quem ele é, o que ele veio fazer. E como a gente já estava orando, né, Rabino? Ele não prevalece, né? Ele não consegue prevalecer, né? Contra as nossas vidas, né? É verdade. E tudo que você está falando, Rebetsin, é parte da nossa história. Parte da nossa história. E o que nós estamos dizendo para os irmãos aqui é algo que nós temos vivido nos últimos 30 anos, um pouco mais do que isso. Mas veja bem, aqui no livro de Esther, isso vai acontecer, isso parece enredo de filme. E é engraçado que quando a gente olha isso, você fala assim, nossa, essa história parece história de filme, né? Se nós formos contar para vocês os nossos testemunhos de Purim, dá para escrever um livro e dá para tirar disso um enredo. Não dá um filme grandão, mas dá um filmezinho, né, Rebete? Não, foi muitos anos, né? E é interessante isso, né? Que é isso que é lindo da festa. Fica parecendo que é uma festa do passado, né, Rabino? Que foi lá naquela época, Rainha Esther. Hoje a gente não tem a rainha.
Mas a história, o inimigo, ele é o mesmo. O Com mesmo certeza. que atacou os judeus naquela época, o nosso povo, é o mesmo, né? E ele tá desde bem antes da fundação do mundo, né? Ele já Aqui existia, ele já né? existia, né? Então, É, assim, ele sabe as estratégias corretas de atuar. Por isso que sempre a gente fala isso, né, Rabino? A gente sempre tem que estar à frente do nosso inimigo, né? A verdade. gente tem que estar com as estratégias corretas. E quando a gente não sabe, porque está tudo em oculto, é através da oração e do jejum, que o senhor Do vai falar jejum. também, É né? verdade. E isso tudo que a Rebecca falou é algo interessante, porque no enredo de Purim você vai ver que aqui Ramã ele vai receber uma autorização do rei que não é um rei de verdade. Ele também está meio que mascarado. Por quê? Você imagina que um verdadeiro líder ele se importa com todo o seu povo. E ele não poderia, de forma alguma, acatar uma palavra de Ramã sem investigar antes. E dizer assim, ele vai matar todo um povo que está dentro do meu reino sem que eu tenha conhecimento? Isso é um absurdo. Então é uma outra coisa que a gente vê que até o rei foi enganado pelas máscaras de Ramã. E Ramã parecia bonzinho, a intenção dele era excelente. Inclusive ele fala assim, ó, se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Olha só. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, que era uma fortuna. Esse homem era rico, tá? E para que entrem nos tesouros do rei, ou seja, isso aí ia enriquecer o rei ainda mais. Então o rei falou, não, eu tô te dando um anel aqui para você fazer isso, estou te dando uma autoridade. E disse o rei a Ramã, esta prata te é dada, e também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Olha o perigo de um hipócrita ter poder. O que ele faz? Ele acaba com um povo, ele pelo menos vai tentar. Isso tem um paralelo muito interessante com o que está acontecendo no Brasil. O Senhor permitiu que uma pessoa assumisse o poder da nossa nação de forma ilegítima. E se você parar para ver os vídeos das falas dessa pessoa, é um Ramã, um hipócrita. Por quê? Não fala coisa com coisa. E está sempre lançando palavras de ameaça contra o povo que governa. Ou seja, é o retrato escrito do que nós estamos falando sobre a festa de Purim. Mas sabe uma coisa legal que tem a festa? É que a festa, como a Rebecca disse, por ser profética, ela arranca as máscaras. E o Senhor, ele vai promovendo situações para que as máscaras caiam. E olha só que legal isso. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está trabalhando nos bastidores do mundo para fazer com que em Purim o inimigo seja desbaratado, ou seja, a máscara dele vai cair. E esse cair da máscara vai produzir o quê? Vergonha. No caso de Ramã, vai morrer ele, os filhos e a família, mas produz vergonha. A pessoa perde a credibilidade. E é interessante, né, Rabino, que antes dele cair, ele foi exaltado, Sim. né? Que a honra veio primeiro para depois vir a humilhação. É verdade. E a gente está vivendo isso também no Brasil, né? O Senhor permitiu que, né, houvesse alguém no poder ali, né? Mas a gente sabe que isso não vai dar continuidade. Verdade. Né? Porque não é o desejo do coração do Eterno isso, né? Que esse governante continue no poder, né? Porque tem muitas orações, tem muito jejum, né? Muito tem choro. muito choro. Assim como foi lá na época de Purim, né? Da Rainha Esther. Teve muito choro, muito jejum, pano de saco, humilhação.
Mas mesmo diante desse quadro, ele ainda estava no poder, né? Ele estava governando, ele estava mandando, né? É verdade. E só para confirmar tudo isso que você está falando, Rebete, a sorte foi lançada em Nissan, no primeiro mês. E eles seriam exterminados no 12º. Então, 11 meses de opressão. Sim. Então, imagine a opressão espiritual e de alma que os Sim. nossos antepassados tiveram. Ou seja, é o que a gente está vendo hoje. Cada notícia que sai, as pessoas ficam apavoradas, oprimidas. Ou seja, nós estamos num ambiente profético muito forte. E eu acredito, sabe, irmãos, que o Senhor vai começar a arrancar máscaras em Purim. E eu não estou falando só dos nossos inimigos. Sim. Eu estou falando dos inimigos do Brasil, dos inimigos do Senhor. Isso dentro das congregações judaico-messiânicas, dentro das igrejas. Sim. Nós vamos começar a ver máscaras caindo, mas de uma forma muito forte. Por quê? Porque há um mover profético relacionado a isso, irmãos. E nós não temos como ignorar esse mover profético. Eu e a Rebete sempre falamos na congregação que a cada festa um portal se abre. E em Purim, quando esse portal se abre, é para haver uma mudança de status. Sabe? Onde Mordecai estava? Assentado. Humilhado na porta do rei, né? Ninguém queria saber dele. Sim. Era o lixo. Era o lixo da cidade. Sentado lá, chorando com um pano de saco, cinza na cabeça. É um doido. É um maluco que estava lá, né, Rebete? É, com certeza. Todos que passavam, olhavam aquilo, né? E o que aconteceu? Na terra ele era um maluco. Na conexão com a eternidade ele era o intercessor. O intercessor, que estava na brecha, né? Nossa, que legal! Que entendeu o lado, né, todo espiritual que até o povo de Israel estava vivendo, né? É. De estar frio espiritualmente, né? Sim. E precisando dar uma chacoalhada nesse povo, né? É. E o Senhor foi permitindo que se envolvesse essa história toda, né? Para que eles pudessem acordar e falar, opa, tá acontecendo algo, vamos nos levantar, É verdade. né? Vamos nos levantar para que a gente não morra, né? E é isso que a gente está falando sobre o Brasil, né? O Senhor permitiu tudo isso também, né, Rabino? Para que estava muito livre, muita libertinagem com tudo no país, né? E o povo não estava mais buscando a face do Senhor. Era o braço da própria pessoa, né? É o seu próprio entendimento, né? O Senhor falou, não, vou dar um basta aqui e eu quero que eles voltem para mim, né? Verdade. E você falou uma coisa que eu acho interessante, porque em Purim estão sendo lançadas sementes de avivamento no Brasil para um retorno Sim. ao eterno. Sim. E como você falou, Rebete, essa chacoalhada que precisa ser dada no povo para parar de confiar em A, B e C e nós voltarmos para o Senhor. Sim. Não é verdade? Retornarmos para Ele, para que a gente tenha condição de então ver o país e o povo do Senhor numa nova direção. Sim. Né? Então tudo isso só é possível, irmãos, no meio da tribulação. E é uma coisa chata, né, Rebete? Porque o povo só aprende na pancada. Mas eu vejo que é tão lindo, né? Tudo coopera para o nosso bem. Se não tivesse Purim, né? Se não tivesse esse levante, como seria que estaria o povo em Israel, o povo judeu ali, né? Naquele lugar, naquela Verdade. cidade? Como que eles estariam vivendo? Será que tinham assimilado tanto que a gente não encontraria mais judeus? De tão assimilados. Então, assim, a gente vê que o Eterno, ele é lindo. Ele permite coisas na nossa vida, coisas com o povo dele, com o nosso povo. Verdade. Mas não é porque ele não nos ama. Pelo contrário, ele ama tanto que ele quer nos chamar de volta, né?
É verdade, Rebete. E uma coisa que eu acho que é fantástico é essa conexão que existe, né, na escritura do tempo Sim, com o acontecimento sim, e o tempo conectado com a Bíblia, sim, né? verdade. Essa questão assim, é muito profética. E a gente gostaria de caminhar para o fim já, dizendo uma coisa para você. O Senhor quer colocar fim na hipocrisia. A Escritura diz que nós temos que falar a verdade um com os outros. Mas será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Será que a gente está sendo transparente dentro de casa, com esposa, com filhos, com o pessoal na congregação, no trabalho? E aí você pode dizer assim, mas Rabino, tem hora que a gente não pode fazer isso e tal, porque tem gente que é invejosa. Pois deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual que é o destino do invejoso? Amã foi invejoso, morreu. Verdade. Quantos nós vimos no nosso caminho, Rebete, que se levantaram contra nós e hoje a história deles acabou. Eles desapareceram, irmãos. E o Eterno sempre vai estar do lado daquele que é justo, correto, né? E não é o hipócrita, né? Que tem duas caras. Porque a Verdade. falsidade é a pior coisa que tem, né? Porque você crê que aquilo que a pessoa está te falando é verdadeiro, não é? Então, na realidade, você está traindo aquela pessoa, né? E uma Verdade. coisa também muito interessante, né, Rabino de Purim, é que o Eterno muda decretos, né? Que é tão tremendo isso, né? O Eterno é capaz de mudar decretos porque Ele é Deus. Verdade. E aquilo que seria tanta tristeza, angústia, morte, choro, lamentação, o Eterno mudou esse decreto, né? Verdade, Rebete. E aproveitando essa sua palavra, o decreto humano, ele pode ser emitido, mas ele não é confirmado pelo Senhor. Sim. Já o decreto divino, quando ele sai com uma ordem e com um tempo para se cumprir. Sim. E o decreto do Senhor, ele se sobrepõe ao decreto humano, e o que era para ser um tempo de tristeza se transformou numa festa. Em banquetes, em banquete. festas, em alegria, em júbilo, né? Sim, e daqui uns dias nós vamos estar celebrando isso, aleluia! Sim, sim. E vai ser chique, vai ser lindo. Por quê? Porque um homem tentou fazer mal contra um povo, mas aquele que se assenta nos céus, e o salmista diz, ele se rirá. Ele se rirá. E ele riu de Ramã e disse assim, eu vou abençoar o meu povo com livramento. E o que era para ser prejuízo para os judeus, eles saquearam os inimigos e o humilhado, lembra? O camarada que a Rebecca estava falando que estava sentado na porta da casa do rei com pano de saco e cinza na cabecinha? Pois é, foi para o palácio do rei tomar o lugar do hipócrita, porque ele é justo. Ou seja, o Senhor vai colocar os justos nos seus devidos lugares e os hipócritas vão receber o prêmio que merecem. Por isso, né, Rabino, a gente estava falando que Ramã foi honrado, mas depois foi humilhado, né? Mordecai, né? Estava humilhado e foi exaltado, né? É tremendo quando você está inocente, por isso a gente sempre fala isso, né? Que a gente continue na inocência, sem falsidade, né? Sem um coração duplo, né? Mostra uma coisa, mas não é aquilo, né? E com máscaras, né? Então, assim, essa festa nos convida a tire sua máscara, seja você. O Eterno vai se agradar e limpe o seu coração, né? Sim. Se houver alguma maldade, alguma falsidade, que o Senhor possa mudar esse coração, né, Rabino? Verdade. Ainda dá tempo, né, Rebecca? Dá tempo ainda. Para o decreto não ficar de morte, pelo contrário, isso é um decreto de vida, de alegria, de júbilo, né? Para os judeus houve luz, alegria, júbilo e honra. Que assim, né? Seja para nós. Aleluia. Amém. Então, queridos, essa é a palavra que nós gostaríamos de trazer para você em Purim. Espero que nós possamos fazer um outro vídeo antes da festa, mas nós queríamos deixar isso para você
tá? Esse tempo em que há uma mudança, é uma chave que vira, né? E o Senhor muda esses decretos estabelecidos pelo homem, obviamente. E aí nós vamos nos alegrar com a nossa vitória. Amém? Amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, clique aí, favorite o vídeo e faça de tudo para você espalhar essa informação para todos. Mande o nosso vídeo para todo mundo que você conhece. Sabe por quê? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. E eu e a Rebetsin queremos te desejar feliz festa de Purim. Hag Purim Sameach. Beshem Yeshua Mashiach. Amém, amém. Amém. Toda rabá. Toda rabá.